queridos, sejam bem-vindos a mais um SAFcast da nossa terceira temporada. Hoje, pra gente conversar sobre um tema que é bem polêmico entre os advogados. Eu trouxe os melhores aqui, tá? Trouxe os melhores, então, fica de olho nesse podcast que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Principalmente você que tá começando a carreira de advogado, você que tá começando a empreender agora, tá precisando abrir seu CNPJ, formalizar a sua situação. Hoje a gente vai te dar os melhores caminhos e por que você deve fazer isso, beleza? Lembrando que esse SAFcast é um oferecimento de SAF Marketing, a melhor agência de marketing para advogados. Os contatos estão aqui na descrição do vídeo no YouTube. E se você tá pelo Spotify, vai lá pro YouTube e pega os contatos na descrição. Meus queridos Breno e Rosana, sejam bem-vindos, pessoal da PJ Contabilidade, sejam bem-vindos. Obrigado por terem aceito o convite. Prazer aí, Saf. Tamo junto. Eu que agradeço, é sempre um prazer, né? Vamos lá. O prazer é todo nosso, prazer é todo nosso. Meus queridos, seguinte, quem é a PJ Contabilidade? Brenão, conta pra gente hoje de onde que surgiu esse projeto da PJ. Legal demais. Bom, a PJ nasceu de uma ideia, assim, que a gente entendeu, assim, do mercado, que a gente precisava evoluir um pouco como o mercado contábil trabalhava, né? A questão operacional mesmo, né? O modelo que a gente encontra hoje no mercado, o modelo muito engessado, o modelo genérico. Exato. E a gente passou a enxergar que precisava trazer para o mercado um modelo mais específico, um modelo mais simples, um modelo especializado, onde o contador conseguisse, de fato, exercer seu papel, né, de ser um profissional mais consultivo, de conseguir dar direcionamentos, né, sobre particularidades que existem na própria profissão da advocacia, na área, né, jurídica. Então, a gente enxergou essa dor lá atrás e... Quanto tempo tem a PJ? PJ completou aí agora 7 anos de mercado, 7 anos. A gente trabalhou um ano antes de começar também, né? Na ideia, né, na plataforma que a gente tem hoje, a gente vai falar mais também um pouco. Mas completamos 7 anos hoje de atuação, né, de mercado. E essa ideia nasceu justamente para suprir essa deficiência essa dor que a gente enxergou no mercado, exatamente de ter, né, um serviço mais próximo ali dos nossos clientes, um serviço mais consultivo, como eu disse, e temos, assim, hoje uma gratidão, assim, em falar isso com muita tranquilidade, que é um modelo que funciona, né, é um modelo que ajuda os advogados a entenderem o seu escritório como uma empresa, né? Acho que isso é fundamental, né, Saf? Você mesmo fala isso muito aí em todas as mentorias, né? O advogado, acho que é uma deficiência hoje do mercado jurídico. Sim. Né? O advogado sai hoje da universidade, mas ele não tem tanto conhecimento sobre gestão, sobre vendas, sobre processos, né? E a gente entende que para ter sucesso ele precisa, né, aprofundar um pouco mais nisso, ele precisa entender o escritório como empresa. E a contabilidade, né, não é uma coisa tão simples também. A parte contábil, né, é uma questão que precisa ter um cuidado, né? As pessoas às vezes acham que contabilidade tudo é igual, mas não é tudo igual, né? A gente vai falar um pouco mais aqui sobre outras questões, particularidades, mas precisa estar sempre atento porque existem muitas oportunidades aí de economia, né? O advogado às vezes trabalha dentro de um processo durante muito tempo. Depois vai tudo depois, às vezes, ele, né, se ele não for bem orientado, né, ele acaba tendo ali até mesmo prejuízo mesmo, poderia estar ganhando mais, né? E aí a gente, né, tá aqui hoje fazendo esse trabalho para poder orientar, ajudar, né? A Rosana, minha sócia aqui, né, estamos aí no mercado já ajudando muito advogado, né, Rosana? Rosana, me fala uma coisa, isso que o Breno tá falando, o advogado muitas vezes ele acha que nem precisa, né, ter um CNPJ, uma loucura isso, e o cara não sabe que vai ser tributado muito maior lá na frente, tô certo? Com certeza, na verdade, assim, eu acho que a vida é a longo prazo, né, Saf? Então, o que você faz hoje, as consequências virão no futuro. Então, se hoje o advogado ele sonega ou ele deixa, né, de declarar exatamente o que ele está faturando, lá na frente, consequentemente, ele não vai conseguir, né, uma evolução patrimonial correta, ele não vai conseguir participar de um processo de licitação, ele vai precisar de comprar um carro ou um imóvel, ele não vai ter rastreabilidade do faturamento. Então, com isso, né, ele está achando que ele está economizando hoje, mas lá na frente a conta vai chegar e vai chegar com multa e juros. Exatamente. Porque, né, a gente costuma brincar que a Receita Federal, ela não perdoa, não.
Na verdade, ela não financia ninguém, ela só parcela depois a dívida. Exato. Então, é uma escolha que o advogado está fazendo hoje em ter um CNPJ e já começar a sua carreira de uma forma mais organizada. E me fala uma coisa, qual que é o melhor caminho pro cara que tá começando hoje? O cara que tá ouvindo a gente aqui e falou assim, cara, eu tava precisando desse conteúdo, porque eu tô numa ilegalidade tremenda. O cara, olha só, o cara não consegue um cartão de crédito. O cara às vezes até ganha dinheiro, mas não consegue um cartão de crédito. Tá recebendo tudo lá na conta do Banco Inter dele, lá emitindo boleto pro cliente, fazendo tudo no CPF. Qual que é o melhor caminho, vocês dois como especialistas, pro cara que quer regularizar isso, mas sem com que ele tenha aquele medo de, eu vou perder meu faturamento todo, vou ter que pagar imposto. Qual que é o melhor caminho que vocês orientam o cliente de vocês a tomar? Legal. Acho que é importante ele tentar entender se qual que é o momento, né, da carreira que ele está. Né? Se, de fato, ele está no momento de abrir um CNPJ ou não, se esse momento de dar esse passo, né, ele tem que fazer uma avaliação. Nada melhor do que conversar com alguém que entende, que pode ajudar ele a tomar essa decisão. Uhum. A gente hoje é procurado, né, por muitos advogados para poder conversar um pouquinho sobre isso, para poder entender se de fato faz sentido ou não. E o que é legal, né, na questão hoje tributária mesmo falando, é porque você pode simplesmente até mesmo pegar todos os processos que estão em andamento, né? Às vezes na pessoa física está trabalhando há muito tempo e ele pode tributar esses honorários depois na pessoa jurídica. Uhum. Existem procedimentos para fazer isso. Numa carga tributária muito, muito mais baixa, né? A gente costuma, né, falar muito sobre essa questão da ampliação do Simples Nacional que teve na advocacia, a criação da sociedade individual, Sim. né, que veio aí para poder suprir uma lacuna que existia hoje no mercado. Né? Todo mundo que formava no curso de Direito, você tinha que, se você quisesse ter um CNPJ, você precisava obrigatoriamente ter um sócio. E aí tivemos, né, em 2016, essa lei da sociedade individual, onde você pode constituir um CNPJ, aderir ao Simples Nacional, que é um regime tributário bem mais vantajoso. Sim. E você consegue aí exercer sua atividade, né, com uma empresa, com o CNPJ, economizando. O Simples ajudou muito aí os advogados, né, Rosana? A gente pode comentar aí muita coisa sobre como que o Simples hoje, né, é bem mais barato, na maioria das vezes, para o advogado trabalhar aí com o CNPJ, né, e aderindo ao Simples. E só complementando uma coisa importante também, é que a contabilidade ela é uma ciência social aplicada. Ela não é uma ciência exata. Uhum. Então, não existe um momento correto de, não, existe uma regra de bolo para a abertura do CNPJ? Depende. Se você fez a mentoria do SAF, a gente recomenda que você abra o seu CNPJ imediatamente, né? Porque a previsão de faturamento é alta, né, SAF? Amém. Agora, né, isso vai depender do momento da carreira de cada profissional. Então, é importante que a gente simule alguns cenários para que a gente chegue no melhor cenário em relação, né, a um planejamento tributário, em relação à expectativa de faturamento desse profissional. Né? Tudo isso vai depender do quanto que ele gostaria, né, de faturar no futuro, qual que é a previsão dele. Sim. Prazos, né, os prazos da justiça brasileira, eles são, né, uma incógnita. Então, tudo isso vai afetar, né, nessa conta. E é importante que o advogado entenda isso e procure um profissional especializado, né, um contador especializado para ajudá-lo nessa decisão. Sabe o que eu percebo muitas vezes? Que o sentimento do advogado de, putz, eu preciso procurar a contabilidade, eu preciso regularizar, ele vem justamente nessa época do ano. Que não por coincidência, é agora a entrega do imposto de renda, né? Exatamente. E cara, vocês vão saber dizer melhor do que eu, mas eu tô certo nessa visão? Porque nesse momento o cara vai fazer o imposto de renda dele e fala, putz, eu faturei, mas agora eu não consigo comprovar. Como é que eu coloco isso aqui? Aí, às vezes, o cara comprou um carro, comprou uma casa, vai dar aquele patrimônio descoberto, o cara vai ter chance de cair na malha fina. E ano passado, muita gente caiu na malha fina, né? Mais de 1 milhão de pessoas caíram na malha fina no ano passado, né, Rosana? Houve um aumento de 19% em relação ao ano anterior, né? No volume de pessoas que caíram na malha fina. E é exatamente esse o maior problema, né? Porque chega na época da declaração de imposto de renda, o advogado ele procura um médico para tratar a insônia. Porque muitas das vezes ele não consegue dormir pensando na tributação, no dinheiro que ele vai dar ali, né, para o leão, que vai ficar para trás. E então, assim, é muito importante o advogado entender isso. Se ele tem ambição, se ele quer crescer, se ele espera ganhar dinheiro de verdade, né? E se ele quer, no futuro, conquistar os bens,
ter uma casa, ter um carro, ele precisa de formalizar essa grana. Sim. Né? Porque depois o contador ele não vai conseguir justificar esse crescimento patrimonial. Né? Sim. Então... E muitas vezes ele tem aquele pensamento assim, não, mas eu tô recebendo aqui na minha conta, é picadinho, ninguém vai achar. Cara, a Receita sabe de tudo. Existe um cruzamento de dados absurdo. Ela sabe de tudo. Às vezes não é interessante naquele momento ali atrás de você, mas essa conta vai chegar. Então o cara precisa entender isso e pensar a longo prazo. E pensar mais ainda, pensar assim, porra, eu quero criar um negócio sólido. Eu não tô fazendo uma diversão aqui na internet, eu não tô, né, fazendo um bico. Eu quero criar um negócio sólido. Então a primeira postura que ele tem que ter é identificar e falar, cara, eu preciso abrir um CNPJ, eu preciso constituir uma sociedade, seja individual, seja se ele já tiver um sócio, regularizar isso, porque ele vai ter diversos benefícios. Com certeza. E assim, só pegando o gancho aí da Receita, é importante dizer que hoje a Receita Federal, ela tem aí feito diversas operações, né? Aqueles advogados, aquela operação sucumbência? Pegaram aí muitos advogados que não estavam declarando horário de sucumbência, teve essa operação que foi muito conhecida. Recentemente, agora em março, a gente teve também outra operação Dark Book, teve mandado de busca e apreensão aqui também em Belo Horizonte, por profissionais, né, que estavam ali adulterando, né, as informações do livro Caixa, justamente para poder burlar ali um pouco essa questão, né, da Receita. E essa operação ficou muito famosa, né? E a gente pode citar também outra questão, é a própria questão hoje de que os bancos já são obrigados, né, a informar, né, a própria Receita, né, as operações. Até as plataformas, né, Breno? Exatamente. Porque o cara às vezes acha, não, eu opero no Mercado Pago, não é banco. Tá enganado. É tudo informado, tô certo? Com certeza. Tem data para isso, né? Já está estipulado aí, né, que a questão assim de entrega dessas informações bancárias, né? Já tem um lote ali falando, olha, essa informação vai ter que ser repassada. Então a Receita já tem informação, né? Já tem todo esse artifício para poder cobrar, né? E acaba que não vale a pena porque se você fica na informalidade, a multa é muito pesada, né? Se você cai numa malha fina, né? A multa fica muito cara para poder regularizar, né? Pode pegar aí a partir de 75%, mais... maluco. Quebra o negócio do cara. Quebra o negócio. Quebra o negócio do cara. Mais ali o período, né, que ele deixou de tributar, todo o período que ele deixou de tributar, a correção monetária também. Então, no nosso escritório, acontecem situações cotidianas de advogados que às vezes nos procuram, né, Rosana? Assim, nessa época... com muita preocupação, como que vai fazer, me ajuda a dar um jeitinho, e não tem jeito, não tem como. Sim. Não tem como a gente fazer mágica, né? Sim. Então, ou seja, é preferível ele fazer o negócio certo, construir o seu CNPJ desde o início, para que ele consiga ter mais credibilidade no mercado, para que ele consiga, né, até mesmo até ter investimentos, né, conseguir linhas de crédito mais favoráveis, né, né, a gente falando de benefícios aí de você ter um CNPJ, você pode participar de licitações. Às vezes você fecha um contrato que o cara exige nota. Sim. Exatamente. Né? A advocacia de partido, por exemplo. O cara vai advogar para a empresa mensalmente ali, uma assessoria, etc e tal. Cara, não tem como você fazer, a não ser que seja uma empresa também toda irregular. Mas quando você vai crescendo, você vai acessando outras pessoas, vai trazendo os contratos melhores, você tem que emitir nota fiscal, a pessoa precisa ter lastro que aquele dinheiro está saindo de lá. Para onde que foi esse dinheiro? Né? E aí você precisa emitir uma nota fiscal. Então, milhares de benefícios para o cara fazer um CNPJ. Na verdade, eu não vejo nenhum malefício em fazer o CNPJ. O cara pensa muitas vezes, vocês devem escutar isso direto, mas eu vou ter que dar uma parte do meu dinheiro pro governo? Querido, esse dinheiro não é seu. Né? A gente tem que entender que a lei fala, olha, essa alíquota aqui determinada é imposto. Então, ele tem que fazer isso na precificação. Saber cobrar do cliente dele já pensando no desconto que ele vai ter ali no imposto. Com certeza. E aí, pensar nessa alíquota que é legal. Uma dúvida que a gente recebe muito, né, Rosana, no escritório é mas quanto que eu vou pagar de imposto? Quantos por cento eu vou pagar? Quantos por cento que eu vou ter que dar pro governo? Quanto que vai ficar essa história? Então, se a gente for parar para pensar só com o imposto de renda, né, você pode ser tributado ali até 27,5% na tabela progressiva. Tendo um CNPJ, aderindo ao Simples, você começa pagando 4,5% apenas. Essa primeira faixa é para quem tem um faturamento médio ali no ano de até 180 mil. Daria uma média aí de 15 mil. Sim. Então, para quem está começando já, né, na advocacia, está, né, se estruturando, já é uma baita economia se a gente comparar o 27,5 com o 4,5. E o lastro, cara? Para mim, um lastro, só isso já paga esses 4,5%. Às vezes o cara precisa de estruturar. Pô, pegou um contrato grande. E aí o cara precisa ampliar o escritório. Ele não tem dinheiro para aquilo.
Mas se ele tem lastro, ele vai no banco e toma um crédito. Exatamente. E o cara não vai conseguir fazer isso se ele tá na informalidade. Muitos que estão ouvindo a gente aqui, talvez, tá se identificando com isso, falando, porra, eu ganho grana, eu faturo, só que é tudo na informalidade. Eu não consigo um cartão de crédito para rodar uma campanha, por exemplo, de tráfego, para parcelar equipamento para o computador de escritório, equipamento de escritório. Então, assim, no meu ver, cara, é só benefício, né? E a pessoa tem que entender que faz parte do jogo pagar o imposto. E a gente ainda tem esse benefício de começar, 4,5, depois vai subindo, e você vai sentindo, você vai vendo. Tem algum momento que o simples deixa de ser vantajoso? Tem sim, tem. Essa é uma boa pergunta. Tem que sempre fazer uma análise, né? Nem sempre o simples é o regime tributário mais favorável. A gente sempre tem que fazer essa análise. Eu costumo dizer que tem que conversar com o contador para entender o momento, para planejar os próximos passos da advocacia, se ele tem processos judiciais para receber, por exemplo, Sim. às vezes precatório, um RPV ou até mesmo um horário de sucumbência. Isso deve ser planejado, né? Esse crescimento, né? Até mesmo aí com a mentoria. Estou investindo em tráfego pago, estou começando a ir para o digital. Meu escritório está trazendo agora, né, mais leads para poder conversar e tudo mais. Como que nós vamos estruturar esse crescimento? Então, tem que fazer uma análise, porque não é simplesmente olhar para a tabela do Simples. Hoje a tabela você tem lá um limite, um teto de 4.800.000. Mas do meio da tabela ali para frente, já você precisa começar a fazer conta, precisa começar a fazer alguns cálculos para poder entender, né, se é o regime tributário mais vantajoso. E até puxando o gancho aqui, Rosana, uma coisa que a gente sempre vê os advogados ter dúvida, né, é aquela questão assim, mas é 4,5%? É do faturamento todo, né? Do faturamento só da minha parte. E aquela questão também do dinheiro que às vezes para ele poder se resguardar, ele manda depositar na sua conta. Uhum. O próprio RPV, né, o valor ali depois ele passa depois ele repassa para o cliente. Isso acaba chamando uma atenção do fisco. Sim. Esse volume, essa movimentação. Então, principalmente quando é feito na conta pessoa física, né? Uhum. Porque para garantir o recebimento, o advogado vai lá e pega a parte do cliente e fala, não, depósito 100% do valor na minha conta. E aí depois ele faz esse split do pagamento, né? E repassa 80%, 70% do valor para o cliente e fica com o restante dos 30%, né? Mas essa movimentação, esporadicamente, né? Valores muito altos podem chamar a atenção da Receita Federal. Sim. Mas a partir do momento que você tem contas bancárias distintas, aí é muito mais fácil você justificar ou de controlar isso. Sim. Rosana, me fala uma coisa. Para a pessoa que está ouvindo a gente aqui, desde o cara que está começando, então ele tá dentro dos 15 mil, ele se identificou, falou, 15 mil é o que eu faturo de média, até o cara que já fatura 300 mil por mês e que tá na irregularidade. Se ele quiser dar um próximo passo, como que a PJ consegue ajudar? Vocês fazem uma simulação, um estudo para ele? Como que é feito isso? Sim, a PJ atende escritórios dos mais variados portes. Isso é importante. Sim, desde o escritório pequenininho, né, nós atendemos em todo o território nacional, desde o cara que trabalha sozinho, né, que tem uma equipe, que é um empreendedor. Isso, exatamente. Até grandes escritórios também, né, e aí, como eu disse anteriormente, não existe uma receita de bolo, a gente vai fazer um estudo juntos. Sim. Criar alguns cenários, né, fazer um planejamento tributário, tentar entender qual que é a expectativa de crescimento desse profissional, qual que é a expectativa de faturamento dele também, Sim. Né? Quais são as despesas desse profissional, porque não necessariamente o Simples Nacional é o melhor regime de tributação, né? Sim. E aí, com isso, a gente vai direcionar esse profissional, né, na abertura ou não de um CNPJ, né? A PJ Contabilidade, ela trabalha com muita transparência, né? Então, é muito importante que a gente oriente os nossos clientes da melhor forma possível. Se for o melhor momento para abrir um CNPJ, conte conosco. Caso contrário, a gente também pode auxiliar na entrega, né, do Carnê-Leão, no livro caixa que o Breno citou anteriormente. Ou, se o seu escritório realmente, né, tiver uma expectativa de crescimento muito alta, adequar o regime tributário mais correto. Né, pensando sempre em redução de carga dentro da lei. Exatamente. Exatamente. Porque tem uma grande diferença, né, entre o cara que sonega e o cara que tenta sempre reduzir a carga tributária, mas dentro da legalidade. Achando mecanismos legais para fazer isso. E é legal a PJ, uma coisa que eu tiro o chapéu para vocês, que também meu escritório também segue essa mesma linha de especializar, é porque vocês só trabalham com advogado.
Então, vocês entendem, mesmo que o cara esteja em Manaus ou se o cara tá em Porto Alegre, vocês entendem a especificidade da advocacia. Por que eu tô te falando isso? Porque eu recebo muitos alunos e, assim, cada coisa que a gente vê lá nos grupos, eu perguntei meu contador falou isso. E talvez o contador não falou por mal, é por falta de conhecimento mesmo, porque é muito específico, né? Até desde o momento de abrir um CNPJ. É diferente se abrir um CNPJ de advogado, se abrir um CNPJ de uma empresa, uma limitada normal. Então é muito importante, galera, você que tá ouvindo esse podcast, você contar com uma contabilidade especializada, cara. Especializada. Às vezes você tem um contador aí de família, de confiança e etc e tal, mas muitas vezes ele não tem um conhecimento próprio para advocacia. Então, como é que eu faço para emitir nota de sucumbência? Pronto. Acabou. O cara não vai saber responder isso. Por quê? Porque ele não tem outros escritórios na carteira. Então é muito importante você estar sempre assessorado de pessoas especialistas naquela área. E o problema começa aí exatamente na abertura do CNPJ, né? Sim. O problema acontece em muitas situações que às vezes a OAB ela não tem ainda hoje em todas as suas seccionais um processo todo integrado com a Receita. Então, em alguns estados já tem a integração com a Rede Sim, onde você já sai com o CNPJ da própria OAB. Aqui em Minas, por exemplo. Em Minas, por exemplo, né? Um abraço. Inclusive, a PJ que abriu meu CNPJ, tá, gente? Só pra deixar. Isso mesmo. Lá em 2019. Dr. Stanley Frazão, que era o presidente da Comissão de Sociedades aqui de BH, ele que fez, né, esse trabalho para poder otimizar isso, foi um pioneiro nessa situação. E a gente hoje, né, acaba pegando muitos advogados que fazem, por exemplo, o protocolo do contrato social na OAB, mas depois não termina o processo, quando tem que fazer a segunda parte na própria Receita Federal, gerar o DBE, para fazer o CNPJ e fazer os demais trâmites ali, de olhar na prefeitura para poder fazer a questão do licenciamento ali, né, do alvará, fazer a questão da escolha do regime tributário. Então, tem vários processos que precisam ser feitos. Sim. E aí, é uma dúvida que acaba acontecendo, que o pessoal acha que, não, eu vou abrir aqui, vou deixar, e não vai acontecer nada, porque eu não estou precisando ainda. E aí, o CNPJ já nasce devendo um monte taxa de obrigação disso, acessória. daquilo. Um monte de coisa, né, Rosana? A Rosana vê isso aí no dia a dia, no escritório, com muita frequência, né? Muitas das vezes eles deixam, né, de fazer a segunda etapa do processo junto à Receita Federal, e o CNPJ ele vai nascer com a data de registro da averbação do contrato na ordem. Então, às vezes, a pessoa guarda o contrato ali 2 anos, fala, eu já deixei aqui registrado, eu sei fazer contrato, eu sou advogado, eu já resolvi isso daqui. Só que ele esquece da parte contábil. Não entregou nada. Não entregou nenhuma obrigação. Aí, quando ele gera o CNPJ já sai com data de 2 anos atrás. Sim. E ele já está devendo a Receita há muito tempo. Multas, né? Várias multas ali que já são geradas automaticamente. Né, hoje tem multa mensal, cara. Se você não envia uma obrigação acessória mensalmente, hoje, por exemplo, a DCTF Web, que é mais recente, já tem uma multa ali de R$50 por mês. Sim. Agora, se você não faz a escolha do regime tributário, que é o que acontece muito, né, abre lá e não escolhe o simples, não faz essa opção, já nasce com o CNPJ no lucro presumido, que é um regime bem mais, né, a alíquota é bem mais alta, e o simples é muito mais vantajoso para o advogado. Então, essas questões são corriqueiras no nosso dia a dia, né? Esses problemas, a gente acaba tendo que depois tomar uma decisão para poder ver se vale a pena regularizar, ou até mesmo se vale a pena até dar baixa nesse contrato que foi feito na OAB e começar o processo de novo do zero para poder optar pelo simples, para poder ter ali a opção de um regime mais vantajoso. Então, eu costumo dizer que vale a pena, né, trocar uma ideia, conversar, entender, ter esse apoio do especialista. Aí você falou, especialista. Para poder discutir isso, para poder entender essas particularidades, né? Sim. E hoje, o que a gente consegue enxergar, assim, hoje do mercado contábil é que ainda é composto por muitos contadores generalistas, né? É igual na advocacia, né, cara? Porra, você vê, o cliente high ticket, o cliente que se preocupa, não atrelado high ticket financeiro não, mas o cliente que se preocupa com a causa, ele vai procurar um especialista. Então, meu amigo, você é advogado, você se preocupa com o seu escritório? Porque no mercado da contabilidade, mas de todas as áreas, você vai ter tipos de profissionais generalistas, aqueles profissionais que entendem um pouco de tudo, acabam não entendendo de nada, na verdade, e você vai ter o profissional especialista, aquele que está lidando com seus colegas no dia a dia, que todo dia ele faz milhares de tarefas iguais às que ele tem que fazer para você. É muito importante. No mercado da contabilidade, Rosana, me fala uma coisa, é assim também? Tem essa, sabe, os caras generalistas que acham que entendem de tudo e os especialistas, e como que você enxerga isso?
Infelizmente, o mercado contábil ele ainda conta com muitos profissionais pouco especializados, né? É muito comum você ver um contador que se diz especialista em advocacia, em medicina, em né, engenharia e por aí vai. E com isso ele não consegue oferecer, né, um serviço de qualidade para o cliente final. Acaba que a imagem do contador ela fica, né, sendo visto como um profissional que não consegue responder as perguntas no prazo, não consegue ajudar, né, o empresário a crescer da forma mais correta possível. E acontece muito também das contabilidades online, né, que são outras contabilidades aí que cobram um valor bem mais reduzido do que o mercado pratica, e muitas das vezes o advogado acredita que ele está economizando bem ali, pagando uma contabilidade às vezes menos de R$100 por mês. Só que ele esquece que contabilidade é uma ciência social aplicada. Né? E ele não vai conseguir conversar com esses robôs. Né? O robô só vai virar para ele e falar assim, olha, me mande a nota fiscal que eu vou apurar o seu imposto. E vou te mandar a guia. Eu vou te mandar a guia. Me manda para cá a nota que eu apuro o seu imposto de volta e te mando a guia. Né? Enquanto um contador especializado, não. Ele vai te perguntar, ele vai entender o seu cenário. Às vezes ele vai te dar uma orientação do tipo, olha, esse valor que você vai receber... Recebendo de 3 vezes, você vai conseguir reduzir aí sua carga tributária, né? Então, ele vai fazer contas. Às vezes, de você deixar de receber um valor esse mês e virar competência, você economiza um percentual muito alto de impostos. E essa é a diferença. Nós respiramos, né, o mercado jurídico o tempo todo, né? A PJ é a primeira contabilidade especializada para advogados do país. E a única. Isso aí. Tem que ser sempre a única. 100% especializada. Respiramos advocacia o dia inteiro. Não é uma questão do marketing, né? Porque tem muita contabilidade que fala que é especializada, mas aí você vai ver, tem lá atuação em várias áreas. Cara, duas coisas que me chamam a atenção na PJ, e que eu valido o que eu tô falando aqui, vocês sabem que eu não tenho por que mentir, são duas vertentes. A primeira é a possibilidade, é o sangue jovem. Porque tem muito contador que às vezes o cara tem 40, 50 anos de experiência, só que as coisas mudaram. A legislação mudou, ele não se atualizou, ele trabalha daquela forma antiga. Então você entra dentro do escritório do cara, tem um arquivo de 200 metros quadrados só de papel. O cara não se atualizou. E a gente não tá aqui pra tracar pedra. Tá tudo bem, é o trabalho dele, tá tudo certo, é digno como qualquer outro. Mas eu quero o melhor pro meu escritório. Se eu tô fazendo um escritório moderno, um escritório com empreendedorismo, eu também quero me assessorar, quero tá cercado de bons profissionais para poder me ajudar nas tomadas de decisões. E aí entra a segunda pauta que eu acho legal na PJ. É você não ser um simples emissor de guia, mas você atuar junto com o advogado como um advisor. Cara, é o que você falou agora. Cara, não faz isso. Você quer receber à vista, mas recebe no mês que vem, que você vai virar aqui sua competência, vai reduzir sua alíquota vai deixar de subir. É muito importante, galera, você ter um contador do seu lado que vai trabalhar como um advisor com você, que vai te ajudar na tomada de decisão. Por quê? Porque você vai entrar pequeno, você vai entrar no X. Só que o interesse desse contador é que daqui a pouco você seja 100X, para ele estar junto com você. Ele vai crescer junto com você. E eu vejo isso muito na PJ. Com certeza. E apesar do nome ser Simples Nacional, né, um nome simples, mas não é simples. Existe ali, por trás do cálculo do Simples, existe ali uma fórmula que você tem que jogar para rachar a receita bruta proporcionalizada dos últimos meses. Tem uma parcela de dedução. Então, envolve ali uma série de questões para você conseguir achar a alíquota efetiva do imposto. Então, tudo depende. Tem que analisar o contexto, tem que entender ali a situação de momento para poder enxergar possibilidades. Né? A Rosana acabou de citar aqui, né, olhar, né, ter essa conversa, ter essa aproximação com o contador vai trazer benefícios para poder, né, ter ali redução na carga justamente ali do imposto e assim, o Simples, ele possibilita, né, para os advogados ter essa redução, mas tem essa questão que a gente comentou da pegadinha, porque às vezes, num determinado momento, o escritório está crescendo, está faturando, às vezes não vale a pena estar no Simples mais. Depende de quanto o cara lucra. Exato. Uma série de fatores, né? Sim. Uma série de fatores. Que só uma contabilidade especializada vai conseguir ajudar o cara. Senão, meu irmão, você vai ficar perdido. Sim, sim. E aí, só complementando a sua citação inicial, a PJ realmente tem um sangue jovem, né? A gente já nasceu com uma veia tecnológica. Sim. Quem, né, estiver em Belo Horizonte quiser conhecer o nosso escritório, a PJ ela nasceu sem gavetas, nós não temos arquivos. Isso, né? É top. Nós temos uma plataforma online que facilita a comunicação entre o contador e o cliente final e automatiza algumas tarefas, né, que não agregam valor.
exatamente para que a gente tenha mais tempo para ajudar o advogado a crescer de uma forma inteligente. Ou seja, oferecer um serviço consultivo, oferecer um serviço humanizado, entender as dores dos nossos clientes e ajudá-los também, né, a crescer. Uma das coisas que a gente sempre diz também é que o advogado ele precisa de um contador, não necessariamente próximo geograficamente, né? Ele está no mesmo prédio que eu, é um contador que é vizinho de sala. Às vezes está mais longe do que o cara que tem o digital na ponta da mão. Exatamente. E aí, né, assim, graças à tecnologia, a gente tem essa plataforma e temos o atendimento também cross-channel, onde a gente, né, faz reuniões aí virtuais. Nós atendemos também fisicamente, se você quiser conhecer o nosso escritório, fique à vontade. Né? Nós atendemos por WhatsApp, telefone. Sim. E o nosso papel é exatamente estar ao lado do nosso cliente. Nós vamos falar disso daqui a pouco, vocês vão explicar pra gente a jornada do cliente. Mas antes, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, que eu tenho certeza que a galera já tá perguntando lá, ouvindo. Como que o advogado faz com honorário de sucumbência? Essa é a grande dúvida. Toda turma de mentoria, eles mandam lá pra gente. Nossa, como é que eu faço com honorário de sucumbência? Eu emito nota o nome do cliente, eu emito nota o nome de quem tá pagando, Como é que faz? Essa é a pergunta de milhões, né, Rosana? Bom, a resposta é a mesma resposta que um advogado daria para uma causa, né? Depende. O honorário de sucumbência vai depender de algumas questões, algumas particularidades, né? Uma delas é a legislação municipal. Existem pareceres específicos, né, da Prefeitura, por exemplo, de Belo Horizonte, que possibilitam, né, a tributação de uma forma diferente do que a tributação em outras cidades. Então, não existe uma regra de bolo. A gente precisa de entender certinho, né, quem está emitindo essa nota fiscal, em qual cidade ele está emitindo essa nota fiscal, quem é o tomador do serviço, não apenas o prestador de serviço, mas o tomador de serviço. Tudo isso vai influenciar na forma de tributação desses honorários. Então, a resposta é: depende. Tem que conversar com o contador. Até porque também não é só sucumbência, cara. Tem outras particularidades também, né? Você está trabalhando, por exemplo, no levantamento de um alvará. Né? O que eu tenho que fazer para poder receber esse valor na pessoa jurídica? Às vezes já vem um imposto de renda descontado um pouquinho, o cara não sabe de onde que vem esse trem. E aí você paga 2 vezes, você não toma cuidado. Tem uma bitributação do processo. A mesma coisa vale também para precatório, RPV. Né? Tem procedimentos que são até mesmo recomendáveis para serem feitos nesse momento do saque, nesse momento do levantamento dos valores. Então, tem que conversar, tem que entender para poder não perder dinheiro, né? Para poder, né, sempre ter eficiência aí nesse processo. Então, a gente entendeu que toda atividade tem particularidades. Né? Na advocacia não é diferente. Então, você precisa conversar com o contador para entender essas particularidades, para poder entender, né, as situações ali da sua profissão, como que a gente pode trazer isso de uma forma mais inteligente dentro da lei, né, para fazer com que o cliente cresça, que o escritório cresça com inteligência. Exatamente. E a galera ficou muito preocupada sempre, Breno e Rosana, de trazer mais clientes. Eu quero faturar mais, eu quero trazer mais clientes. Só que eles se esquecem que tão importante quanto trazer mais clientes é gastar o seu dinheiro de uma forma mais inteligente. Não é só a receita, né, cara? Você tem que pensar na rentabilidade. Porra, às vezes o cara tá cobrando 100 mil reais num contrato, mas ele vai, dali na frente ele vai tomar 27,5. Agora o outro tá cobrando 50 mil e vai pagar 4, por exemplo, vamos supor, 6%, 4,5%, 6%. Então é muito importante o advogado ter esse alinhamento com a contabilidade e se resguardar de que você tem uma contabilidade que tem um conhecimento técnico da sua área, cara. Porque é diferente. É diferente. Por mais que seja contador da sua família há muitos anos, vai chegar um momento que você vai esbarrar com algum problema. Outra coisa que você falou que é legal é a facilidade. A Rosana também falou, é a facilidade do contato. Utilizar a tecnologia a nosso favor. Cara, hoje com isso aqui, ó, em 2 segundos, você tem a resposta para qualquer pergunta. Agora com inteligência artificial, então, você tem a resposta para qualquer pergunta. Então, você ainda quer juntar aquela papelada toda, ir lá na mesa de reunião com o seu contador, que você vai conversar 50 minutos sobre a família, sobre outra coisa, e 10 minutos sobre o seu problema? Isso não é inteligente. O ativo que a gente tem mais precioso é o tempo. Então, pelo menos eu penso assim, cara, se não me interessa se eu tô pagando a mais. Se o prestador de serviço, o contador, por exemplo, nesse caso, tá me ajudando a economizar tempo, quanto que vale isso? Às vezes o cara economiza R$200 numa contabilidade, mas demora 2, 3 semanas para ter um retorno. E aí tem que cobrar várias vezes. Olha a energia que você tá gastando com isso.
Olha o tempo que você está perdendo, que você poderia estar pensando no seu negócio. Eu sou daquela máxima. Não sei se vocês pensam assim também. Mas eu quero me cercar de profissionais que vão me ajudar para eu ter tempo para fazer o que eu sei fazer. Eu não vou ficar pesquisando na internet para mandar pro meu contador. Cara, é uma loucura. Eu vejo lá dentro da mentoria, às vezes, o pessoal traz uma discussão para levar pro contador. Falei, meu querido, eu já respondo assim, ó, troca de contador. Ah, eu tô com uma dúvida assim, assado, meu contador não soube me responder. Troca de contador. Você não tem que pesquisar. Você tem que passar o problema pro seu contador e ele tem que ser um advisor, tem que ser um conselheiro. Não, Marcelo, olha, você poderia fazer dessa forma, mas dessa aqui é mais inteligente, visando daqui 2 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos o crescimento do seu escritório. E a PJ segue muito nessa linha, tô certo? Sim, segue nessa linha e eu costumo dar um exemplo que a gente conseguiu identificar um modelo que funciona. Ou seja, o contador tradicional pensa na estruturação do seu escritório de contabilidade, na questão dos seus funcionários ali, como que ele vai conduzir no dia a dia. Você tem ali um cliente que entra em contato, é uma indústria alimentícia. Aí o funcionário tem que entender dessas particularidades, situações, ele desliga o telefone, vai atender de novo, é uma empresa de engenharia. Uhum. Aí desliga o telefone, é uma empresa de serviço, desliga o telefone, é uma empresa do comércio, substituição tributária. A legislação nossa ela é complexa. A gente tem hoje no Simples Nacional 6 anexos, em cada anexo tem uma tabela de impostos diferentes, tem particularidades diferentes, tem lucro presumido, lucro real, convenções coletivas de trabalho para cada atividade que é diferente. Então existem várias particularidades em cada área, em cada atividade. E exercer a profissão nesse modelo genérico é muito difícil de ter sucesso, é difícil de conseguir abranger todas as dúvidas, de dar essa resposta rápida, é muito difícil. Sim. Então a gente desenvolveu um modelo que funciona, pessoal, um modelo que de fato ele agrega para os nossos clientes, porque a gente consegue treinar a nossa equipe de uma forma muito eficiente, os profissionais que estão junto com a gente, eles entendem e respiram a advocacia. Todo dia fazendo aquilo. Exatamente. Então, eles sabem essa dor, esses problemas, essas particularidades que o advogado enfrenta. Então, com isso a gente consegue dar as soluções, as respostas, de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais eficiente. Sim. Eu costumo dizer que a excelência vem da repetição, cara? A excelência vem de você fazer aquilo sempre, várias vezes, e entender como que faz aquilo. Então, eu tenho certeza que qualquer problema que você que está ouvindo aí esteja vivendo com contabilidade, problema fiscal, enfim, a PJ já passou por isso com outro cliente. Pode ter certeza. Por quê? Porque fazem só advogados. É simples. Você pode pegar um contador que tem, 10 mil clientes, uma contabilidade grande dessas digitais aí, que tem 10 mil clientes, mas, cara, eles não estão ali para te assessorar. Eles estão ali para fazer mais do mesmo, para emitir guia. Então você precisa se cercar de um cara que entende e que já vivenciou aquele seu problema. E que se por uma eventualidade, se o problema for muito raro e eles ainda não enfrentaram, eles sabem onde achar a solução. E assim, eu costumo dizer o seguinte, pessoal, cuidado, o barato pode sair caro. Muito cuidado, porque você pode estar deixando dinheiro na mesa. E essas contabilidades que buscam ter ali um custo baixo e uma otimização, assim, um número de clientes muito grandes, é muito difícil para poder dar essas respostas, poder ter essa assessoria de uma forma eficiente. Então, esse custo, ele pode se tornar um custo muito elevado. Você pode perder ele num processo que você trabalhou a vida inteira. Você pode deixar ali, poderia estar pagando uma carga bem mais baixa e está deixando uma carga, um valor, uma alíquota bem mais alta. Então, são questões que a gente debate, costuma dizer no dia a dia. E até falo também uma questão seguinte, às vezes o advogado acha que está tudo legal. Ele acha que está tudo certo, porque ele não conhece, ele não sabe direito o que precisa ser feito na contabilidade. Ele acha que está tudo bem. Mas, na verdade, depois ele acaba descobrindo, teve um erro aqui, teve uma obrigação acessória que eu deixei de enviar e agora tá usando uma multa. Olha, eu poderia ter feito isso dessa forma, poderia ter adotado desse caminho, não fiz, perdi dinheiro. Então, muitas das vezes eles nem sabem. Então, é interessante buscar entender, preciso contratar uma contabilidade? Como que eu vou avaliar? Como que eu vou comparar? Será que eu estou comparando banana com banana? Eu estou comparando banana com laranja? Exato. Então tem que não dá para pensar só em preço, Tem que pensar nessas situações todas que a gente comentou, porque são situações que vão fazer com que o escritório tenha uma melhor eficiência, e com isso o escritório consegue ter rendimentos muito mais lucrativos. Cara, eu costumo dizer que, às vezes, o advogado ele tem esse bloqueio de imposto e ele traz isso para a figura da contabilidade. Ah, não, eu não gosto de pagar imposto. Ninguém gosta. Mas é a regra do jogo,
Mas você gosta de faturar alto, né, sabe? Eu gosto. Eu gosto de pagar imposto, na verdade. Porque quanto mais imposto eu tô pagando... Então... Mas o cara traz esse ranço de pagar imposto e ele não quer nem saber da contabilidade. Ele atrela uma coisa a outra. Pô, odeio pagar imposto, então, dane-se, vou fazer de qualquer jeito. Só que, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Quando você faz de qualquer jeito, você não tá virando as costas pro governo. Você tá virando as costas pro futuro da sua família. Você tá virando as costas pra educação que você pode dar pros seus filhos lá na frente. Você tá virando as costas pra uma viagem que você queria fazer no final do ano e não tem dinheiro. É aquela economia que você poderia ter feito. Ou aquela multa que você poderia ter evitado. Então, não quer dizer de dar dinheiro pro governo, não quer dizer de se preocupar em dar dinheiro pro governo. Quer dizer de se preocupar em fazer as coisas dentro das 4 linhas, da forma mais inteligente dentro da lei, e com isso, sobrar mais dinheiro no seu bolso. Aí você vai fazer o que você quer. Tem gente que vai querer comprar um Porsche, tem gente que vai querer viajar para Maldivas, tem gente que vai querer dar dízimo. Cara, depende. Mas vai sobrar mais dinheiro no seu bolso, tendo uma contabilidade especializada do seu lado. Isso é fato. Com certeza, com certeza. A gente tem muitos casos, né, de tantas situações, né, que a gente já vivenciou no escritório, que a gente ajudou, né, Rosana, muitos clientes a economizarem, né, casos assim que a gente cita, né, às vezes que a gente ajudou o cara a simplesmente abrir um CNPJ de uma forma rápida, né, sem ter problemas. O meu foi super rápido. Foi rápido. Foi rapidaço. Rápido. Sem problemas também ali na questão, assim, às vezes você faz uma coisa errada, você tem que reratificar o processo, tem que entrar de novo, tem que pagar a taxa de novo. Já nasce com o negócio todo errado. Uhum. Então, a gente ajuda muito, né, desde essa construção ali do CNPJ até nesse andamento, no dia a dia, a entender todas essas situações que podem favorecer aí o crescimento do escritório. É isso aí. Me conta uma coisa, gente. O cara que tá ouvindo aqui e quer entender mais a fundo como que a PJ trabalha, qual que é o modus operandi de vocês? O que a gente chama de jornada do cliente. A galera que tá ouvindo, já me acompanha há muito tempo, sabe que isso é importante. Como que a PJ pensou na jornada do cliente pro advogado, sabendo que o cara não tem tempo, o cara precisa de eficiência, o cara precisa de uma coisa mais célere. Como que a PJ trabalha hoje para um cliente que tá entrando? Vou deixar a Rosana responder essa, mas eu só queria puxar o gancho aqui, Rosana, do seguinte. Uma coisa que eu costumo dizer também, complementando todo esse raciocínio, é que o contador tradicional, ele foi treinado para trabalhar para o governo, cara. Uhum. Ele foi treinado para poder gerar a guia do imposto, para poder mandar ali e fazer mais nada. Só, meu amigo, escuta o que eu estou falando aqui, atenção advogados, isso não é suficiente para você atingir o sucesso no seu escritório. Você precisa conversar com o seu contador, você precisa estar próximo, né? Você precisa discutir a situação do momento, o contexto, né, do seu escritório. E aí, pensando nisso, a gente criou uma jornada, né, Rosana, para poder pegar desde quando a gente começa a educar esse pessoal ali, né, lá no marketing, a gente tem toda uma jornada. Isso, a jornada do cliente da PJ, ela começa antes mesmo do advogado virar o nosso cliente. Uhum. Todas as nossas campanhas, os nossos materiais, nós também fazemos tráfego pago, né? Uhum. Também utilizamos estratégias de marketing digital desde o início da PJ. Foi assim que eu virei cliente. Verdade. Perfeito. Então, desde esse momento inicial, onde o advogado começa a ser impactado pelos nossos conteúdos, o que a gente busca é exatamente educar esse profissional para que ele entenda a necessidade de se ter um contador especializado e os benefícios de se ter um CNPJ, né, para a realidade dele. Então, a jornada ela começa lá no início, lá no marketing, até que o advogado ele levanta a mão e busca, né, assim, ele se torna um lead, né, ele se torna uma oportunidade para a gente, que é quando ele busca a PJ Contabilidade para esclarecimento de alguma dúvida ou fazer algum diagnóstico gratuito, nós também temos essa opção. Né? E aí nós temos um atendimento com um pré-vendedor que vai entender as necessidades desse cliente, qual que é o objetivo da abertura do CNPJ, né? Se ele tem urgência, se ele não tem, se ele já começou esse processo por conta própria. Posteriormente, existe a etapa de vendas, que também é feito de forma consultiva e humanizada, que são 2 pilares importantíssimos para a nossa empresa. Tá? E assim que ele vira o cliente da PJ, né? Aí depende da persona, tem uma persona de abertura e a transferência de CNPJ. A persona de abertura a gente, né, vai buscar ali fazer uma reunião para tentar entender e explicar junto ao cliente, né, o processo de abertura do CNPJ, entender as necessidades do cliente, entender, né, qual momento que ele se encontra, né, nessa jornada de abertura mesmo, a disponibilidade dele, explicar as consequências
né? Se é necessário ele ter um sócio patrimonial, um sócio de serviço, o que é mais estratégico para o negócio dele, né? Porque tudo isso vai fazer diferença. E só assim a gente começa o processo de abertura e constituição do CNPJ. Posteriormente, o CNPJ sendo deferido, vai acontecer uma segunda reunião com a equipe de atendimento. Né? Essa equipe, existe um contador especializado que vai atendê-lo, um especialista da operação, que tem abaixo dele outros profissionais contábeis também, né? Tanto para a área de departamento pessoal, contábil e fiscal. E já no caso da transferência de CNPJ, o processo é bem similar, passa pelo departamento de pré-venda, a venda em si, né? E quando ele se torna cliente da PJ, novamente ele faz aí né, uma reunião de alinhamento inicial, onde a gente vai entender todas as dores desse cliente, explicar para ele, né, as consequências né, de se ter uma contabilidade especializada, os benefícios. Fazer um pente fino, né, Rosana, da situação passada, né? Olhar exatamente. As consequências da situação atual, como que a gente pode solucionar. Normalmente esse cliente ele já chega com alguns problemas vindo de outra contabilidade, né? Aí ele resolver os problemas. Isso. E aí a gente explica para eles todos esses problemas que a gente identificou nesse processo. E é nessa reunião também que a gente faz né, assim, uma etapa de boas-vindas, que a gente explica a nossa forma de atuação, nossa forma de trabalho, entende as particularidades dos nossos clientes também, né? Porque aí depende, o cliente prefere receber uma guia de imposto com antecedência, ele paga um adiantamento para os funcionários, não paga. Sim. Aí depende de cada escritório, né? Sim. Ele paga uma bonificação por indicação, isso vai na folha, né? Ele é mais estratégico para ele transformar talvez um profissional em um sócio de serviço do que um advogado associado. Tudo isso a gente faz esse mapeamento, essa simulação, esse diagnóstico a 4 mãos junto com os nossos clientes. Isso é muito importante porque você não vai ter só um robô ali, cara. Né? A pessoa vai entender a sua necessidade e não vai ter um processo onde você tem que se moldar o processo da contabilidade. Óbvio, existe um processo, existe uma jornada, mas a contabilidade vai se moldar à sua realidade. Às vezes você tem um cara que você dá 30% de tudo que ele traz. Como é que você vai fazer isso? A contabilidade vai te ajudar. Às vezes você não tem. Às vezes você tem um cara que você quer que seja sócio de serviço, às vezes você não tem. Às vezes você quer tirar um sócio. Como é que faz isso? A contabilidade vai estar ali para te ajudar nesse momento. E a plataforma online? A plataforma online de vocês, como que funciona essa plataforma? Bem legal, né, Rosana? A plataforma, temos muitas funcionalidades ali que ajudam muito no dia a dia do escritório. A nossa plataforma, por exemplo, vamos falar de Belo Horizonte, né? A gente está aqui em BH, a nossa plataforma, ela busca todas as notas fiscais que são emitidas na Prefeitura de BH. Então, o advogado ele tem a responsabilidade de visitar o site da Prefeitura de Belo Horizonte para emissão de notas, ele não precisa de mandar essa informação para o contador. Né? Muitos profissionais aí imprimem a nota fiscal, manda por malote, o motoboy perde os documentos no meio do caminho. Não. Na PJ, o cliente PJ Contabilidade, ele faz a emissão na plataforma da Prefeitura de BH, a gente busca essas notas lá automaticamente. Dentro da nossa plataforma, o advogado, com um clique, né, ele consegue colocar também o extrato bancário de movimentação da conta, pessoa jurídica, né? E aí essa plataforma ela tem uma inteligência artificial por trás, onde ela já faz essa conciliação automática. Então, ela vai pegar ali data, valores de emissão, né, o cadastro também dos seus fornecedores e linkar todas essas informações e já fazer essa conciliação. Ela vai te sugerir, olha, esse valor aqui que você emitiu de nota fiscal, né, se trata né, dessa linha do seu extrato bancário, sim ou não? Aí você só vai concordar lá sim e não, né? Essa retirada de valores aqui é uma distribuição de lucros? A gente pode caracterizar dessa forma, sim ou não? Né? Então, ela facilita, né, exatamente essa organização. Né? Todos os documentos ali são salvos na nuvem, né? Então é acessível de qualquer lugar, no seu telefone também. Né? É um sistema responsivo. E com isso, se porventura você tiver uma fiscalização da Receita Federal ou algo nesse sentido, é muito fácil, é muito... Teve um caso simples desse no escritório, né, Rosana? Sim, sim. Tava tudo lá. Um caso, a pessoa caiu, o nosso cliente caiu na malha fina e aí descobriu que o sócio não estava declarando uma parte, enfim, uma confusão danada.
E aí a gente foi ver esse histórico, esse passado todo. A gente pegou e foi olhar ali documento por documento, mas estava tudo organizado, estava na plataforma. A gente conseguiu validar e com isso montar uma boa defesa, né? Para a gente conseguir fazer com que o cliente não tivesse um grande prejuízo. Sim, e não só na fiscalização, né, cara? Mas olha só, por exemplo, eu vejo muito aluno, principalmente dos masterminds mais tops, que são a galera que já fatura mais e tem CNPJ e tudo. E aí o que acontece? O cara no começo do ano, o cara volta de férias ali de janeiro, em vez dele dedicar energia em traçar um plano pro ano, em correr atrás de começar o ano acelerado para depois, né, ficar mais tranquilo, não. Ele já começa o ano com um abacaxi na mão. Por quê? Porque tem que fechar o balanço do ano passado. Exato. E aí o cara vai procurando. E procura um documento aqui, não acha, e volta e vem e tal. É aquela bagunça toda. Por quê? Porque foi fazendo de qualquer jeito. Aí um mês ele mandava por e-mail, aí no outro mês ele ligava pro contador e falava, no outro mês ele mandava por motoboy, e aí ficava aquela coisa, não, mas março você me ligou. Não, março eu te mandei por e-mail, tá aqui o e-mail. Fica aquela bagunça. Então não só pro cara que tá sendo fiscalizado, conseguir montar uma boa defesa, etc e tal, mas também pra atividade do cara, porque ele tem que fechar o balanço. E as pessoas não entendem isso de uma forma tão clara, essa questão da parte contábil em si, falando, da escrituração. Eles não entendem a necessidade, a obrigatoriedade que precisa ter. Sim. O contador, para ele poder atestar que as informações são verdadeiras, nós somos corresponsáveis perante o Código Civil pela veracidade de todas essas informações. Então, para a gente pegar, né, para eu assinar lá o documento falando que aquilo é verdade, eu tenho que ver ali a nota fiscal, de receita, de despesa, tenho que ver o extrato bancário, ver se essa informação, se ela bate, né? Sim. E aí, com isso, o que é importante analisar nessa situação? A escrituração contábil ela é super importante para que você consiga distribuir lucro, que é o principal benefício, assim, que a gente pode dizer hoje de ter um CNPJ, você poder distribuir o lucro. Isento. Os lucros não são tributáveis, eles são isentos, né? Ainda são isentos. Então, você precisa estar com toda essa informação contábil organizada, para que se você não tem essa escrituração feita, você fica limitado a distribuir o lucro sobre o valor da presunção da atividade, que é de 32%. Sim. Então, se você não tem isso organizado com o contador... aquele dia. Exatamente. Se você não tem isso organizado, isso certinho, o contador simplesmente não pode atestar que você teve um lucro de 1 milhão no ano se ele não tem esse documento, né, para poder comprovar. E aí acaba que ele vai distribuir o lucro só ali desses 32%. Sim. Só que a gente sabe que a atividade de advocacia é uma atividade que gera muito lucro. Você não tem tantas despesas, né? Você não tem que investir tanto ali, né, na estrutura, produto e tudo mais. Então, é uma atividade de serviço, gera muito lucro. Então, essa parte contábil organizada, isso é fundamental, porque você consiga esse benefício, distribua o lucro, né? Então, aí agora na época da declaração do imposto de renda, você vai declarar isso tudo como rendimentos não tributáveis. Sim. E não paga mais imposto. Exato. Então, essa situação precisa estar bem clara, precisa estar bem organizada. A nossa plataforma ajuda a organizar isso, a ter esses processos automatizados, organizados, e isso facilita a vida de todo mundo, né? Para você poder cuidar aquilo que você falou mais cedo. O advogado tem que pensar naquilo que é estratégico para o seu negócio. Exato. Tem que ter tempo para poder pensar como que eu vou captar cliente, como que eu vou cuidar do marketing, como que eu vou cuidar do tráfego. Exato. Ontem teve a live aí do tráfego também, ótimo assunto. O pessoal tem que entender isso, cara. Tem que entender o escritório como empresa, entender como que eu vou fazer ali para cuidar, né, de todos os meus procedimentos internos, meus processos. E eu acho fantástico, sabe? Até aproveitando para falar que também acho fantástica a mentoria, assim. A gente vê, assim, hoje, temos clientes, por exemplo, que veio da sua mentoria. Teve uma que a gente fez essa semana, acho que é Rafaela, talvez? É uma menina, daqui de BH. Temos vários clientes que vieram da sua mentoria e que, assim, a gente vê um nível de qualidade, né, de profissionalismo ali, de entendimento, maturidade mesmo do negócio, muito, muito grande. E ele não vai aprender isso na faculdade, cara. Sim. Não vai aprender. Então, é muito diferente, né, Rosana? Quando a gente pega alguém que já passou pelo processo aqui da mentoria do SAF, sim, o cara já entendeu o que ele precisa fazer pro escritório e, cresce muito mais rápido. Consegue, assim, fazer com que o escritório evolua muito mais rápido, assim, sabe? Então, é fundamental ter esse conhecimento. A gente, né, tá aqui para ajudar na questão contábil, mas, assim, gente, o SAF tá aqui para ajudar na questão aí de você acelerar, trazer o escritório pro digital. Você tem que fazer isso. Tem muita gente que tá deixando dinheiro na mesa porque não faz isso. Sim. Fico muito lisonjeado, meu querido. Obrigado. Mas modéstia, toda a parte é verdade, né, cara? É uma deficiência muito grande do advogado pensar como empreendedor. E a gente vê isso em todos os cenários. Pô, o cara
o cara tem medo de trazer um ajudante, seja na contabilidade, às vezes de ter um cara para ajudar nos documentos, às vezes de ter alguém só para protocolar, no PJ, alguma coisa assim. O advogado, ele tem esse medo, ele quer ser aquele lobo solitário. Por quê? Porque a faculdade ensinou para ele que ele já aprendeu tudo que ele precisava no curso de Direito, então ele não precisa de ninguém. Ele entende de fiscal, ele entende de empreendedorismo, ele entende de vendas, ele entende de tudo. E no final das contas o cara acaba não entendendo de nada. Então, de novo, galera, é muito importante você se cercar dos melhores profissionais que tem no mercado, cara. Se você quer ter um resultado extraordinário, você precisa se cercar disso. Ah, mas é bobagem, é preocupado. Não, não é bobagem. É muito mais importante, presta atenção no que eu tô te falando, é muito mais importante você se preocupar com a contabilidade do seu escritório, contábil, fiscal, enfim, do que você se preocupar em se especializar mais na técnica. A técnica é pressuposto. Mas o cara prefere fazer uma pós-graduação, mais uma, né, a quinta, do que talvez fazer um planejamento tributário, fazer uma regularização do negócio dele. Pô, tá cheio de advogado, o cara tem 8 pós-graduações, 3 especializações, tá fazendo mestrado, mas não tem um CNPJ. Não dá pra entender uma coisa dessa. Ou então tá distribuindo cartão na porta do fórum, né? Assim, olha, sim, me contrata porque eu tenho 8 pós-graduações. E aí, qual a credibilidade esse profissional vai passar para os seus clientes? Né? Assim, às vezes não tem um site, não sabe fazer uma campanha, né, de tráfego pago, não tem conteúdo, não tem um Instagram para postar. Acha ali. Que não pode fazer marketing, né? Até não hoje. Pode fazer marketing. Não, eu recebo direto comentário, mas pode marketing? Pô, mas tem 2 anos que liberou. E antes já podia também, né? Mas tem 2 anos que expressamente é liberado. Então o advogado, ele tem muito a amadurecer nisso ainda. Eu tenho certeza que a PJ pode ajudar ele muito. Me conta uma coisa, quando vocês abriram a PJ lá atrás, quando que foi? Tem 7 anos? 2016, talvez? Isso. Qual que foi a visão de vocês? Né? Óbvio, eu tenho certeza que assim, vocês já imaginavam chegar no porte que vocês estão hoje, que é só um ensaio, vocês vão crescer muito mais ainda, porque prestam um serviço de excelência, mas qual que é o propósito, cara? Quando vocês... Tem uma frase muito legal que você falou no evento de BH, se você puder repetir ela, se você souber de cor, não sei se você sabe, mas qual que é o propósito da PJ, cara? É assim, além de ajudar o cara a crescer, enfim, por que advogado? Até para explicar, que acho que vale a pena explicar aqui um pouquinho, né, Rosana? Quando a gente quis trabalhar, né, com essa questão mais especializada da contabilidade, o nome PJ veio porque a gente queria trabalhar apenas com pessoas que precisavam criar o seu PJ, né? Então, ou seja, poderia ser o advogado, poderia ser o médico, poderia ser o arquiteto, profissional o engenheiro, liberal, o profissional liberal de uma forma geral. A gente queria pegar esse nicho para poder trabalhar. Só que a gente percebeu, né, que é muito mais fácil quando você trabalha de uma forma nichada para captar cliente, para poder oferecer uma experiência para o seu cliente, né, de uma forma mais satisfatória. E veio também a questão da sociedade individual, né, e a questão do Simples Nacional ampliou o Simples para os advogados. Então a gente falou assim, porra, esse mercado vai crescer. Porque muito advogado não gosta de ter sócio, não quer trabalhar sozinho, né? Então a gente falou, esse mercado vai crescer. Nada melhor do que a gente, né, se você precisa, se a gente vai abrir mais CNPJs, ele precisa do contador, é obrigatório. Uhum. Então, nada melhor do que ter um contador especializado para isso. Então, eu acho que foi um baita insight que a gente teve lá atrás, né, e hoje a gente pode dizer, assim, com muita sinceridade, né, a gente acabou se tornando referência hoje no mercado. A gente tem parcerias hoje com, né, várias instituições, OAB, CEAS, que conhecem o nosso trabalho. Né, a faculdade que chama a gente para dar palestra, para poder contar um pouco dessa história, para poder... Né, eventos jurídicos, né, que a gente participa muito também, para poder falar um pouquinho né, dessa nossa história. Então, a gente enxergou lá atrás que esse mercado, né, iria crescer e a gente decidiu apostar nessa questão da especialização e desde lá de trás, né, o objetivo central, assim, pensando no propósito, foi que a gente queria ajudar os advogados, né, através da prática contábil, para eles conseguirem crescer com inteligência. Então, né, é possível você, tendo o apoio de um contador, crescer com inteligência, fazer tudo dentro da lei, né, pagar uma carga tributária mais baixa. Então, a gente pensou nisso, e a gente respira isso hoje lá dentro, né, com os nossos funcionários, todo o nosso time de colaboradores. A gente tem isso muito claro, né, assim, que a gente precisa ajudar o advogado. E aí eu costumo brincar com essa questão do propósito e trazer, até falei na palestra, né, na palestra lá que teve aqui no SAF Experience, eu falei assim, eu queria falar uma frase, né, que é uma frase que eu gosto muito, e acabei, falei assim, pô, acho que eu vou esquecer essa frase, vou levar anotado do celular, porque se precisar eu tenho a cola aqui. Na verdade, assim,
o que eu penso nisso tudo é que se a gente contribui para o advogado, para que ele exerça sua profissão, para que ele consiga, né, ter sucesso, a gente está, paralelamente, né, a gente também está tentando, da nossa forma, contribuir para ter uma sociedade mais justa, um mundo mais justo, porque tem tantos problemas, tantas situações que a gente vê hoje, né, tanta injustiça, e a gente tem isso muito enraizado, de que a gente, ajudando o advogado a prosperar, a gente está ajudando a construir uma sociedade mais justa. É um pouco do que eu penso. A Rosana também acho que pensa alguma coisa, né, nesse sentido, né, Rosana? Perfeito, é isso mesmo. E a escolha da advocacia foi exatamente, né, coincidiu aí até com a abertura do CNPJ da PJ Contabilidade, por causa da lei da sociedade unipessoal de advocacia, que o Breno não aprofundou tanto, mas com a criação dessa figura e a possibilidade de abertura, né, de CNPJs, fazendo a opção pelo Simples Nacional, a gente enxergou que haveria um boom de formalizações, né? Uhum. Em Minas Gerais, para você ter uma ideia, em 2016 você tinha ali em torno de 100 mil advogados ativos na OAB. E chuta quantos CNPJs tinham aqui? Vamos chutar aí uns 3 mil? 1.000. 1.000? 1.000 CNPJs. Nossa, e de lá pra cá, então, porque... Não, tá louco. A minha sociedade é 8.995... 8.985. Sim, de lá pra cá? De lá para cá, muitas pessoas formalizaram, enxergaram esse benefício, né? Sim. Porque com o Simples Nacional, é importante ressaltar isso, você paga a partir de 4,5% do seu faturamento. Exato. Não é 4,5% da causa, né? Exato. Porque muita gente fala assim, nossa, mas aí eu só vou receber 16%. Não, 4,5% do que você está faturando. Do que você da coloca, nota que você emite. Exatamente, do que você vai colocar no seu bolso enquanto faturamento. Sim. Né? Então, assim, é a menor carga tributária possível, pensando, né, assim, em profissional liberal, é muito barato. Sim. O advogado que ainda não percebeu isso, que ainda não, né, buscou ajuda mesmo nessa formalização, muito provavelmente ele está perdendo dinheiro. Sim. E deixando de crescer, deixando de crescer. Cara, pra mim, assim, eu sempre tive muito claro, eu precisava do CNPJ pra quê? Pra ter... Óbvio, sempre tive, né, todos os medos inerentes a ficar ilegal, vamos dizer assim, irregular, né, fica mais bonito, mas o meu foco sempre foi o lastro. Eu queria comprovar quanto eu ganhava, porque eu queria, eventualmente, comprar uma casa, eu ia precisar financiar, eu queria comprar um apartamento, eu queria um cartão de crédito pra expandir o escritório. Cara, eu comecei numa salinha de 30 metros quadrados, 27 metros quadrados, lá no Barro Preto. Uma salinha de 27 metros quadrados e um negocinho que eles chamavam de banheiro. Que nem era um banheiro, era alguma coisa parecida. E hoje eu tenho 8 salas aqui nesse prédio, cresci muito disso. Por quê? Porque eu tive crédito pra tomar. Teve um momento que eu não tinha grana. Eu tinha pra receber, tinha lá fechado, centenas de milhares de reais, mas que eu ia receber. E a gente vê muito isso. O advogado que ele é rico e irrecebível, mas na conta ele é pobre. Então o que vai te ajudar? Você ter um lastro fiscal para numa eventualidade você precisar tomar um crédito e continuar crescendo. Isso. Né? Não deixar de crescer porque você não tem dinheiro ali. Toma um crédito, mas como que você vai conseguir comprovar isso? Mostrando seu faturamento, enfim. Fazendo as coisas da forma certa. Acho que esse é o caminho, né? É isso aí. E aí eu vou puxar o gancho aqui de novo para poder não deixar de falar a frase. Achou ela aí. A questão é uma frase que eu gosto muito, bem simples, né? Mas que contextualiza essa situação que eu comentei. Que a frase é o seguinte: a sociedade tem leis para alcançar a justiça. E se elas não a alcançam, não venham me dizer que as leis servem para alguma coisa. Porque lei que não conduz à justiça não serve para nada. Então, a gente tem um propósito muito enraizado, né, que a gente precisa ajudar os advogados, né, para poder fazer com que a gente consiga construir uma sociedade mais justa, né? Tantos problemas, tantas situações. Então, a gente está aqui, coração aberto, portas abertas, temos um time muito capacitado, uma equipe muito treinada para poder ajudar você, advogado, a crescer com a inteligência, né, a se estruturar e a realizar seu sonho, né, a crescer, né, estruturar aí, né, todo o seu escritório, fazendo isso da forma correta, pagando menos imposto, tudo dentro da lei, mas crescendo com a inteligência. Então, conte com a gente no que for preciso. A gente está aqui para poder ajudar todo mundo. Quiser bater um papo, quiser entender se é o momento, estamos à disposição. Tá aí. Como que as pessoas que estão ouvindo esse podcast podem contar com a PJ Contabilidade? Quais são os canais de vocês hoje e qual que é o passo a passo que ela tem que fazer? Ela vai para uma reunião? Como é que funciona? Legal. Pode entrar em contato com a gente através do nosso site. Você vai estar tendo um atendimento inicial.
A gente vai buscar entender um pouquinho a sua situação, qual que é a área de atuação, qual que é o seu objetivo. E é PJ igual fala, viu, gente? PEJOTA. Isso mesmo. www.pj.com.br, nosso site. Vai estar aqui na descrição também. Lá nós temos também um blog com muita informação relevante, muito conteúdo legal que a gente desenvolve, né? Tem materiais muito interessantes ali que vocês podem acessar. E aí, nesse contato inicial, a gente vai fazer um mapeamento para poder entender se você está nessa etapa, se você já está pronto a poder dar espaço. Porque também não adianta a gente querer empurrar uma solução, empurrar um produto. A gente é muito honesto, né, com todo mundo que nos procura. Às vezes o advogado procura e fala assim, quero saber quanto que eu vou pagar, será que eu estou no momento, eu estou faturando tanto? Então a gente vai te ajudar a entender esse momento e tomar esse passo. Então vai ser uma reunião que você vai ter ali um contato com o nosso time comercial para poder identificar toda essa situação, o seu contexto, e nós vamos te indicar, vale a pena, não vale, vamos fazer assim. Se você já está pensando em receber um honorário mais elevado, então você já tem que abrir esse CNPJ antes, porque tem uma situação, ou seja, depende de um prazo ali da OAB, mais outros processos, e aí tem macetes, né? Porque você tem as particularidades do Simples, então, às vezes, você tributar no primeiro mês, não sei se vai ser tão eficiente, tem regrinhas, tem situações, então precisa conversar com o contador. Uma coisa é ter mestrado, outra coisa é ter as manhas. Gostei, gostei. Então, nessa reunião, a gente vai te dar todas essas indicações, esses caminhos, né? É gratuito. E se você já tem um CNPJ também, por exemplo, e assim, será que estou fazendo tudo certo? Será que o meu contador está fazendo tudo, né? Estou aproveitando todos os benefícios, eu estou tributando da forma mais eficiente? A gente também tem uma reunião de diagnóstico, onde a gente pode bater um papo para poder fazer algumas perguntas e entender. Porque, como eu disse, muitas das vezes o advogado nem sabe se está tudo bem. E nem o contador. Esse é o problema. Por isso tem que ter um contador especializado em advogado. Exatamente. Conte com a gente. E esse diagnóstico ele é completo, né, Breno? Inclusive, será que eu estou sediado na melhor cidade? Porque isso também faz diferença na redução da carga tributária, viu, pessoal? Exato. Então, estar em Nova Lima ou estar em Belo Horizonte, SAF, faz diferença. Só vai descobrir quem chamar PJ. Isso aí. A frase final aqui, acho que queria falar aqui também, que é super interessante, que a gente usa muito, né, Rosana? Sua contabilidade só faz o básico ou ela entende de escritórios de advocacia? Exato. Então, fica aí a dúvida, fica aí a pergunta. Contem com a gente, sempre que precisar. Estamos à disposição aqui para poder bater um papo, te entender se está no caminho para poder dar espaço do CNPJ, enfim. Procura a gente, procura a nossa equipe. Tem uma equipe foda, com propósito, enraizada aqui para poder ajudar vocês, advogados, a prosperarem, a crescerem com a inteligência. É isso aí. Gente, obrigado por terem aceito o convite, terem vindo aqui, dedicado esse tempo, compartilhar um pouquinho do que vocês sabem com a gente. E é isso, galera. Você que tá aí do lado de lá, chama a PJ, tem certeza que eles podem te ajudar. Você vai conseguir dormir mais tranquilo, vai conseguir lucrar mais no final do ano. Eu tenho certeza que vai valer a pena. Os contatos deles estão aqui na descrição. Se por acaso você tá pelo Spotify, vai lá no meu perfil também, que eu vou tirar uma foto com eles aqui agora e vou postar. Então vai estar lá para você chamar eles lá pelo Instagram. Mas não tem erro, não. pjpejota.com.br. Beleza? Esse foi mais um SAFcast. Tamo junto. É só o começo.